Alô, deu aí certo aí? Acho que deu, né? Bom, queridos, a gente vai estar falando agora sobre a contribuição. A gente tem, deixa eu ver aqui, tem acho que antes, não, aqui. Estamos a 54% da nossa meta e o nosso desafio é que você seja abençoado por Deus, né? A nossa comunidade tem, inclusive, trabalhado sobre inteligência financeira para que você possa ter sabedoria em administrar aí, né, todas as suas finanças, né? E a gente gostaria de orar nesse sentido para que Deus abençoe. A gente ainda tem uma caminhada, né? Estamos aí com 54% até o final do mês para que a gente possa cobrir as necessidades e os custos básicos da nossa comunidade. Então, a gente gostaria que Deus ajudasse nesse sentido a todos nós a sermos fiéis e ter esse controle, né, sobre as nossas finanças. Feche teus olhos. Senhor Jesus, abençoe a cada um, ó Pai, que cada um possa ter sabedoria na gestão das suas finanças, ó Pai, que possamos entender que isso é parte da nossa espiritualidade, ó Pai, e que a Tua comunidade, ó Pai, caminhe para a honra e glória do Teu nome. Nos abençoe, abençoe agora a nossa caminhada aqui, ao refletir um pouco sobre a Tua palavra, e que tudo seja para a honra e glória do Teu reino, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Esse lado eu não ouvi muito bem. Amém? Então, eu quero falar um oi para o pessoal que nos acompanha aí na internet. Que Deus abençoe você também. Esteja aí, o Espírito Santo esteja abençoando e orientando você nessa manhã. Nós estamos aí com essa série de mensagens de abril, que é do deserto ao jardim. Hoje a gente vai falar com o tema da inércia à aventura da obediência. Mas quando a gente vai falar sobre o deserto e jardim, a gente vê que é o oposto, né? O deserto é um lugar onde não tem nada, você se sente muito sozinho, climas, coisas intensas acontecem, um dia de muito calor intenso e ao mesmo tempo à noite frio intenso. Quem já foi na minha casa, e quem não foi, calma que está na lista, vai lá conhecer. Né? Minha cunhada não sai de lá, já olhou esperando assim, né? A gente passou por uma jornada muito interessante, porque quando a gente começou a mexer no fundo de casa, lá tinha, digamos assim, o setup floral era bananeira, um pé de limão, e assim, tinha galinhas, tinha um monte de coisa assim, e aí de repente, o tempo foi passando, as galinhas foram embora, a bananeira começou a crescer por cima de forma muito superficial, e aí caíam as bananeiras, e aí a gente ficou incomodado e queria transformar aquele lugar num jardim. Minha esposa, no começo ela não era muito de mexer com plantas, hoje ela conversa com as plantas, né? Então, às vezes eu fico assim, quem que tá com a Rosana lá, no fundo, né? E quando eu vou ver, ela está conversando com uma das plantas, né? De vez em quando com o cachorro também, que está lá, né? Mas as plantas assim conversam. Eu descobri, será que as plantas são femininas? As plantas, porque fala também, né? Ela fala, olha, essa aqui e tal, né? Mas isso é uma coisa bem curiosa para a gente começar a pensar a respeito do deserto e do jardim
aqui como é o desafio, porque isso mostra movimento. Quando a gente pensa em jardim, quem aqui já cuidou de uma plantinha, mesmo que você não goste, né? Aqui, ó, já estão apontando para a Regiane, né? A Regiane eu já acho que não é muito cuidadora, né? Ela já é um pouquinho assassininha né? Até suculenta ela, né? Ela já está matando, né? Mas está aprendendo, agora está aprendendo. O Rubens que o diga, né? É verdade, olha aqui, a revelação. O povo da internet, tem gente que consegue matar até flor de plástico, né? Essa é a parte mais terrível, né? Hoje não, né? Graças a Deus está em transformação, né? Mas a gente percebe que cuidar de um jardim necessita de esforço, de dedicação, né? Para você depois desfrutar de toda a maravilha que as plantas podem oferecer, que a criação de Deus pode nos oferecer. E aí eu comecei a pensar sobre isso e daí eu falei assim, nossa, a minha esposa, ela conversa com plantas. Quando ela vai para aquele fundo, é porque assim, né? O contraste em relação ao deserto está muito ligado com essa coisa. No deserto você vai ver o quê? Areia, um sol escaldante, depois se à noite é um frio, aí vem aquela ventania que corta o rosto, você tem várias coisas ali, não é? Então tem essa questão da simbologia do estar sozinho. Mas e o jardim? O que tem? Lá também não tem ninguém, mas é um lugar legal, é um lugar bonito, tem coisas, as obras da natureza maravilhosas, flores, né? E eu fiquei pensando, a minha esposa não se sente sozinha, porque tem gente para conversar. Mas porque às vezes a gente não percebeu, né? A própria Bíblia fala que a natureza, né, aguarda com gemidos, né, a manifestação daqueles que são de Deus, ou seja, existe sim algo nesse sentido que vai mover o nosso coração a se sentir, poxa, eu não estou sozinho, porque quando a gente olha isso, a gente vê também Deus, não é? Então, movimento é algo que exige para a gente esforço. Hoje, como a gente vai falar sobre inércia e a aventura da obediência, eu queria trazer um texto para a gente poder refletir, que é o texto de Gênesis 12. Se você não trouxe sua Bíblia, eu vou emprestar a minha aqui. Alguém quer? Você quer a Bíblia, querida? Vai ouvir. Se alguém precisar, nós temos aqui a Bíblia ou utilize aí do seu celular, que vai ser bem interessante um pouco dessa história para a gente entender. É a história aí do chamado de Abraão. E a gente vai entender um pouquinho. A gente vai ler aí Gênesis 12, do 1 ao 14, tá? Então eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso e o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher, Sarai, e seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam nessa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra.
Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, aonde armou um acampamento, tendo Betel a oeste e aí a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando ao Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta mulher é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem, por amor a você, e a minha vida seja poupada por sua causa. Quando Abraão chegou ao Egito, viram os egípcios que realmente Sarai era uma mulher muito bonita. Até aí. A nossa vida, ela é repleta de jornadas assim de mudanças, de transições, de algumas vezes árduas, às vezes desconfortáveis, e no entanto, a Bíblia mostra para a gente que Deus utiliza dessas mudanças de cenário a todo momento para nos ensinar, para nos moldar, para a gente poder resistir a tanta coisa que a gente passa nos dias a dias. Mas a gente resistir a toda essa transformação que Deus vem nos mover, é exatamente uma verdadeira loucura. Resistir à transformação que Deus quer fazer através dos percalços da nossa vida é uma verdadeira loucura. Por quê? Porque é dessa forma que Deus utiliza as mais diversas situações para a gente poder crescer. Quando a gente vê essa história de Abraão, a gente vê que, diante dessa situação, eu dividi isso em dois momentos. O primeiro, que é o chamado de Deus, e depois o que a gente acaba descobrindo nessa caminhada com Abraão. Nisso, emerge uma grande pergunta, a gente vê todo esse cenário que Abraão estava inserido ali. O que Deus chamou você para fazer? A gente começa a história lá no primeiro versículo, que Deus chama Abraão e fala: sai e vai. Abraão, só para a gente situar um pouco, ele é lá da terra de Ur, dos caldeus. Ele vinha de uma cultura onde eles adoravam e tinham uma questão com estrelas, né? Eles adoravam o Deus da lua. Tanto que a gente consegue perceber que logo nesse primeiro versículo, Deus pega e fala que ele vai dar a Abraão uma geração que é assim, mais que as estrelas, ou seja, dentro do contexto que Abraão já tinha desde pequeno dessa cultura que ele vivia. E ele foi chamado para fazer algo. Por isso eu lhe pergunto, o que Deus chamou você para fazer? A gente tem uma cultura de quando a gente vai falar sobre vida com Deus, que é muito assim: eu vim para a igreja, eu já estou fazendo algo. Sim, celebrando, adorando. Mas qual que é o seu papel na multidão dos discípulos? Quando a gente está aqui, a gente vê que tem um pessoal que canta, tem um que faz umas quebradeiras, umas barulhadas aqui, que diz que é baterista, está aqui ajudando, né? Outros cuidam do café. Tomaram café hoje, gente? Para não dormir, viu?
Ou esqueceram o café? Não tem café, né? Pelo amor de Deus. Certo, como sempre, né? Deus, ele vai trabalhando na vida de cada um e vai mostrando para a gente o papel de cada um na multidão dos discípulos. Na sua comunidade, na onde você trabalha. A questão é, você tem percebido isso? A questão é, você tem estado atento? Você se incomoda com isso? Porque senão, a gente ser cristão se torna algo meio assim. Primeiro eu tenho um ticket. O ticket, o que é? Eu conheço a Cristo, né? Então agora eu tenho o ticket. Tenho o ticket para o céu. Enquanto ele não vem, a gente vai onde? Na igreja. É como se fosse um grande ônibus, que enquanto a gente não tem nada o que fazer, a gente canta umas musiquinhas, né? E até Deus pegar e nos chamar. Só que não é assim que Deus trabalha. Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto, ele tem um desafio para cada um, e esse desafio é o que faz a gente crescer. É o que faz com que a gente possa lidar, como eu falei, com as grandes crises da vida, nos transformar e nos moldar, porque Ele deseja realizar uma obra em nossa vida. Em certa ocasião, uma vez eu falando à igreja, eu lembro que eu coloquei uma placa assim, escrito em obras. Ou seja, a gente não é inerte na nossa caminhada. Se quando a gente nasce, a gente começa a aprender coisas, e a gente vai, já sabe, já sei até mexer no celular, já sei, aprendi a ler, escrever, então assim, a gente não é parado, a gente não é inércia, a gente tem um desafio a se aventurar a aprender. E quando a gente vai falar da vida cristã, a gente precisa entender essa dinâmica. Essa dinâmica de que Deus quer nos moldar. Então, o primeiro desafio que a gente já vê na vida de Abraão é que Abraão estava atento quando Deus o chamou. E ele obedeceu. Porque se nós estamos ouvindo, após 2000 anos depois de Cristo, a história de Abraão, é porque na história, Deus o chamou, o tirou da zona de conforto, da onde ele se encontrava, para aquilo que ele queria que ele fosse, que ele fizesse. E a resposta de Abraão foi obedecer. Por isso, a história dele ficou cravada na história até hoje. Por isso, quando eu pergunto para vocês, qual o seu papel, qual é o seu chamado, não é simplesmente porque a gente quer recrutar, ajudar na comunidade. É porque talvez Deus está falando algo para você e querendo te envolver num movimento aonde você vai fazer essa diferença, onde quer que você esteja. Para alguns, seja até numa OAB, num TI, no meio da sociedade veterinária, né? Nas redes sociais, na escola. E aqui, a diferença que fez Abraão, quando Deus fala, sai e vai, e ele obedece, essa diferença fez um transformar na vida de Abraão, da família de Abraão, de todos ao redor de Abraão. Assim como quando nós escutamos
a voz de Deus, as coisas acontecem na nossa vida, Deus nos coloca diante dos seus princípios e valores, e ao invés da gente resistir a isso, a gente toma uma decisão, eu vou me entregar a isso, essa decisão vai mudar a sua vida, a vida do teu cônjuge, a vida da tua família. Essa decisão vai mudar as vidas das pessoas em sua volta, de toda a sua descendência. É a aventura da obediência. Quando a gente vê o nosso dia a dia, eu não sei aqui quantos que têm o hábito de parar, orar, ter um momento com Deus. A minha esposa gosta de ter um momento com Deus dela no jardim, né? Às vezes o espinhudo aqui chega lá. Estou tendo o meu momento. Ela pega o cafezinho dela, né? Senta lá e tal. Outro dia a gente fez junto, deu certo aí com os horários, aí a gente fez junto. E aí o que aconteceu? Ela trouxe o que ela estava refletindo, a gente pôde orar, e depois a gente pôde saborear um cafezinho junto. A gente tem se perdido, às vezes, nessa questão que é tão importante e tão revolucionária na vida daqueles que seguem a Jesus Cristo, que é obedecer. Mas acontece que ali, na vida de Abraão, a gente entende que as coisas nem sempre foram flores. Às vezes a gente começa a se colocar assim, às vezes eu não sou capaz, eu não tenho capacitação, ou às vezes a gente tem uma perspectiva de que eu não sou tão puro ainda, e aí o que acontece? A gente fica nesse deserto, na inércia, onde na caminhada a gente não aprende a lidar com os conflitos, a gente não aprende a crescer diante de todas as demandas que a gente enfrenta com filhos, com esposo ou marido. E aí, quando a gente continua a história, Abraão veio lá, Deus o chamou, ele deixou tudo para trás, então tem uma questão aí, né? Ele deixou a família, ele deixou as coisas, ele recrutou as coisas dele, saiu, foi na sua caminhada, mas aí, de repente, ele começa a perceber que quando ele chega em Canaã, na região ali, ele fala, o negócio está feio aqui, porque não tem comida. Está tão ruim o negócio aqui que eu tenho que ir, né? Talvez para alguns teria aquela coisa assim, Deus proverá, continuarei firme aqui. Não que seja errado, mas assim, Abraão com certeza, às 6 horas da manhã, quando ele levantou, ele foi pegar o jornal, estava lá na primeira página. Fome avassala várias cidades, mas no Egito tem comida. E Abraão, pensando nisso, começa a refletir e fala, não, peraí, então eu vou para o Egito. Peraí, Deus deu a capacidade da gente poder ir refletir. Analisar o que está ao nosso redor, né? Às vezes a gente acaba ficando parado, inerte, porque não, mas Deus vai fazer, mas tem a nossa parte. Né? Aquela coisa assim, por exemplo, está desempregado? Abre o jornal, dá uma olhada lá, manda um currículo, vai lá, amigo, eu queria trabalhar na tua empresa, não é? Às vezes a gente fica esperando o extraordinário acontecer, né? E extraordinário, milagres, é algo que não acontece a toda hora, mas o ordinário que Deus quer que aconteça, é algo que a gente precisa se comprometer. Então, o que acontece? Abraão aqui vê esse cenário, ele pega e vai para lá. Só que quando ele vai para lá, para o Egito, ele se preocupa, porque ele sabe, e lá no Egito,
O líder do Egito, ele tem uma questão que é assim, ele tem que tudo que está no Egito é dele. E aí, as mulheres, ele também vê como um bem. E se ele vê uma mulher bonita, ele entende que, opa, essa mulher eu quero para mim. E se o marido fala, não, essa mulher é minha, ele vai lá, mata o marido e fala, agora não é mais. Não é? Então, assim, Abraão, sabendo disso, o que ele faz? Ele chega a passar e fala assim, Sara, nós vamos para o Egito. E eu sei que você é bonita. Sara devia ser aquela mulher que durante a semana ia umas 4 vezes para a academia, né? Usava, acho que o quê? Na minha época era Victoria's Secret, mulheres, se não rola mais isso, mas aquelas cremes Victoria's Secret, Mary Kay, um monte de coisa e tal, né? Devia, assim, passar aquelas máscaras, né, antes de dormir e acordar e tal, né? Mas, assim, Abraão sabia. Acho que era o tipo de mulher que quando ele saía e ia para o shopping, ele percebia que em volta já tinha gente olhando. Né? Porque a Bíblia fala, ela tinha 60 e poucos anos, né? E era muito bonita. Ele sabia que quando ele entrasse no Egito, falar, os homens vão olhar para essa mulher. E se vão olhar para essa mulher, vai começar a falar. E aí o que vai acontecer? O faraó vai olhar e falar, essa mulher, eu quero essa mulher, vem cá. E aí o que vai acontecer? Ah, é marido dela? Não é mais. Não é? E aí, Abraão tem uma ideia. Fala, não, peraí. Você não fala que é minha esposa. Fala que é minha irmã. Porque daí, se você falar que é minha esposa, eles vão te possuir e vão me matar. Mas, se você falar que é minha irmã, eles vão te possuir e eu não vou morrer. Esse é o herói da fé que nós temos, que acaba sendo um covarde diante dessa situação. A nossa conclusão chega que, se você olhou para a vida de Abraão, falou assim, nossa, o herói da fé que a gente, para quem sempre teve na igreja, aprendeu na escola dominical, né? O herói da fé, eu vou imitar esse cara. Quando a gente olha para a vida de Abraão, a conclusão que a gente chega é, esse cara precisa de um redentor. Quando a gente olha para a história de Abraão e a gente vê que assim, não, pode usar da minha mulher, eu quero garantir a minha vida, ema, cada um com os seus problemas, a gente fala, esse cara... Mas foi esse cara que Deus chamou para fazer uma obra gigantesca. Então, Deus está nos mostrando através dessa situação que Ele te chama como você está. Que a caminhada com Deus é um processo. Que quando você olha com clareza os personagens bíblicos, a gente já viu, Abraão precisa de um redentor, Davi precisa com um redentor. Mas quando a gente olha com clareza, e se você olha para a sua vida com a clareza que a Bíblia dá, você chega à única e exclusiva conclusão, que você também precisa de um redentor. Que possa te resgatar das bobagens que você já fez, de todos os equívocos que você cometeu e de todas as opções errôneas que você fez. Você não só precisa do perdão, mas você precisa da redenção. E quando a gente vê a história de Abraão, a gente se contenta no sentido de que, mesmo que assim, Abraão tendo receio dessa situação, ele foi lá e fez. E depois na história Deus acaba mostrando que há de um jeito de que
o grande faraó descubra isso e ele expulsa Abraão de lá, que ele sabe com Deus que ele está se metendo, né? E Abraão sai para a caminhada e continua. E aí tem muita outra história ainda. Mas assim, quando Deus olha para a minha história também, Deus vê, eu também preciso de um Redentor. O grande desafio nosso entre deserto e jardim, aí nessa essa aventura da obediência, é a gente entender que Deus quer nos fazer gente de verdade, que diante do deserto que vai vir, aonde vai ter mudança de clima, aonde vai ter muitas e muitas questões que nós vamos ter que nos deparar, Deus está chamando, sai e vai. Vai para onde eu vou te mostrar. Vai para a decisão que eu quero que você tome. Vai para a caminhada que eu quero que você tenha. Vai para se moldar do jeito que eu imagino que você deve ser. E não como os princípios que você alimenta no seu coração. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, a pessoa que é considerada santa aos olhos de Deus não é aquela que nunca erra, mas é aquela que quando erra, tropeça e cai, e quando cai, se lembra do que Jesus Cristo fez naquela cruz, e se apropria do perdão e se levanta para continuar a jornada. Deu para entender? Não é simplesmente, e isso é uma questão que às vezes a gente como pai, vou dar o exemplo do pai aqui, às vezes a gente tem uma questão muito perigosa às vezes, porque às vezes é assim, quando é pequenininho, às vezes ele não entende, mas aí quando eles ficam grandinhos, ele já começa a observar e fala, pai, mas você fez isso também, pai, não pode isso, não pode aquilo. Mas às vezes a gente quer usar do poder nosso, né? Não, mas veja bem, né? Aquela coisa, né? Que é muito disso que eu estava falando agora, dessa frase aqui, que é, não, mas sou seu pai, me respeite. Talvez a gente esteja caindo na maior cilada e ficando nessa inércia e no deserto, que é a oportunidade da gente pegar e falar, realmente, eu errei aqui. Realmente, eu não devia ter feito dessa forma. E às vezes a gente não faz isso com nossos filhos. E aí a gente está correndo um grande risco que a caminhada do teu filho não entender que aquilo era errado e ele começar a fazer também. Por isso, quando o único Deus, o mais importante de tudo isso, quando o único Deus o verdadeiro Deus escolhe se revelar a Abraão, ele deu um comando muito simples e direto. Ele falou, afaste de tudo, sai do meio dos seus parentes e vai. Sai e vai. Para avançar no seu destino, você pode ter que se afastar da segurança, da sua zona de conforto, para ir para um outro lugar. Você tem que deixar o que é conhecido, confortável, previsível e fácil. Para você avançar, você tem que ter coragem e tem que acreditar naquele que está te chamando. Quem sabe onde Deus vai conduzir hoje você? Se você simplesmente deixar Deus conduzir. Não faz muito tempo, uma jovenzinha veio aqui à frente, me abordou e falou assim, tio, eu quero servir. Eu quero servir. Eu falei assim, você já tem o lugar aonde você quer? Sim. Mas quando ela falou sim, dava a impressão que ela falasse assim, o que mais você quiser eu faço, viu? Né, Lu?
É fantástico, porque quando a gente olha de Abraão, Deus fala assim, sai e vai. Ele vai. Às vezes o medo faz com que a gente fique na inércia, às vezes o orgulho faz com que a gente não tome decisões, que a gente não resolva, que às vezes a gente se coloque diante do trabalho. Eu errei, queridos, e eu quero mostrar que o nosso caráter não é aquele que quer sempre estar por cima, mas aquele que foi forjado através do chamado de Deus. E Deus talvez está querendo conduzir a você a esse chamado e falando para você hoje, sai e vai, de tomar uma decisão, para que você, depois de alguns dias, você possa olhar para trás e ver toda a história. E qual vai ser a sua história? Eu participei da caminhada do Grupo Valinhos, no momento que eu estive naquela empresa, quantas histórias talvez Deus queira colocar na sua vida. Talvez você fale assim, eu senti que Deus estava me chamando, mas estava com medo e eu não fiz nada. O desafio é que você tenha uma aventura cheia de fé para contar. Uma caminhada que faça essa diferença. A grande questão é assim, você vai ou não? O que Deus está chamando você para deixar hoje? Talvez seja um movimento de... eu sempre estive aqui na comunidade, eu sempre acompanhei via internet essa comunidade, mas hoje eu quero estar presencial, e Deus está me chamando para isso. Para onde Deus está me chamando? Talvez para ajudar com as crianças, talvez no ministério, talvez para ser uma pessoa que, dentro do teu trabalho, venha fazer a grande diferença na caminhada de muita gente, e isso ficar na história. Deus quer te chamar dessa inércia para uma aventura de obediência. Deus quer tirar você desse deserto e fazer com que você venha regar, molhar esse jardim, para que cada vez você possa ver frutos da história de uma vida de obediência. Que Deus abençoe e que a gente possa olhar aí nessa caminhada de Abraão, que Deus o chamou, e mesmo ele sendo uma pessoa que falhou e ali teve situações bem mais complicadas, ele é uma pessoa como a gente, que precisa de um redentor, que precisa de alguém que venha mostrar para a gente a ser gente de verdade. Feche seus olhos. Senhor Jesus, ó Pai, quantas vezes o Senhor talvez disse ao nosso coração, vai, eu estou te chamando, eu estou mostrando, e às vezes nós fechamos nossos ouvidos, nós acabamos ficando inertes, ó Pai. Mas nessa manhã, ó Pai, ao olhar a história de Abraão, nós pedimos a Ti, fala ao nosso coração, abre os nossos ouvidos, ó Pai, que possamos ser um sinal do Teu reino aqui e agora, que possamos, ó Pai, buscar cada vez mais essa aventura da obediência, essa aventura, ó Pai, que nos leva diante das mais diversas áreas da nossa vida, enfrentar os altos e baixos, os perigos, ó Pai, e tantas coisas, ó Pai, seguindo a Tua sabedoria, seguindo a Tua vontade, e nos moldando para que a caminhada venha se tornar uma linda história daqueles que servem a Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, visita cada coração, visita cada um, ó Pai, para que possamos ter a história que o Senhor deseja que nós venhamos a contar lá na frente,
para a nossa família, para quem quer que seja. A história, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa, nos dê coragem, nos ajude, ó Pai, a transformar o deserto que às vezes ficamos num lindo jardim. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Gostaria de me despedir do pessoal da internet. Que Deus abençoe, que Deus esteja com vocês na caminhada e que vocês possam também desfrutar do jardim, da história que Deus quer fazer na sua vida. Tchau, tchau.